Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme da Netflix chamado My Life, quer dizer, Minha Vida, com Michael Keaton e a Nicole Kidman. Logo no início do filme, apresenta uma criança, quer dizer, o nosso intérprete principal, que é o Michael. Ele é criança, ele vai à noite lá fora na casa dele, no quintal. Ele olha para o céu e ele pede Deus que dê uma festa de aniversário para ele, aonde tem o circo, palhaço, é, tudo que tem num circo. E ele pede com tanta fé que ele acredita cegamente que aquilo vai acontecer. Ele vai para a escola, acreditando naquele pedido que ele fez. Chegou lá, ele convidou todos os amigos que quando chegasse em casa, é, haveria um circo no quintal e, e todas as crianças foram. Chegando lá, não havia nada, não aconteceu nada. E danaram com ele, outras crianças riram dele e ele ficou muito frustrado. E ele foi correndo e enfiou num cantinho lá na casa. Tinha um esconderijo onde ele se escondeu ali. E tem uma passagem de tempo. Eu não me lembro quantos anos se passaram, mas passou bastante tempo. Ele já estava casado com a Nicole Kidman e já começa ele gravando um vídeo. Ele está tentando gravar um vídeo porque a mulher dele está grávida e ele está com câncer terminal. E ele quer deixar esse vídeo gravado para o filho dele, que vai nascer. E ele é um cara bem sucedido, ele é um publicitário, ele é casado, claro, como eu já falei, está esperando um filho, uma bela mulher, uma situação financeira muito boa, um trabalho muito bom, mora numa cidade boa, evoluída. Ele deixou a terra dele lá para trás, aonde morava pai, mãe e o irmão. O pai dele trabalhava com sucatas e ele sempre chamou aquilo ali de lixo. E ele tinha uma separação, além de emocional, como uma separação de corpos mesmo da família dele. Ele não perdoava o pai, a mãe, o irmão, de não lutar pela vida, de não ir atrás daquilo que queria, e eles acabaram tendo um distanciamento muito grande. Quando ele se viu doente, desenganado pelos médicos, ele tinha um câncer de pulmão agressivo, não tinha mais tratamento. Ele começou a repensar na vida dele. Ele pediu um menino que trabalhava com ele lá na agência que entrevistasse as pessoas sobre ele. Então, esse menino saía dentro da redação, lá na empresa dele, onde ele trabalhava, e questionava as pessoas quem era ele, como, assim, falasse sobre ele. E muitas vezes as pessoas não falavam bem. Aqueles que falavam bem era representando, na verdade não achava nada daquilo. E ele começou a ver e perceber o quanto ele foi frio, egoísta, longe das coisas. Ele não era carinhoso com a mulher dele, ele tinha um distanciamento das pessoas mais próximas. E quando ele mais a mulher dele, no caso a Nicole, o médico havia dito para ele que não havia mais nada a se fazer pelo câncer, ele estava cada dia maior, mais agressivo, e ela pediu para ele ir num chinês que tinha aquelas medicinas alternativas, que ele poderia se dar bem lá. E ele foi. E todas as vezes que ele ia, o carinha, ele
aplica uma sessão de, eu acho que é reiki. E quando começava a entrar na memória dele uma luz, ele sempre fugia. Ele ia embora, falava que aquele homem era charlatão, que ele não sabia nada. E quando ele chegava em casa, a mulher dele falava: Não, vamos voltar, vamos continuar fazendo o tratamento. E chegou uma determinada época de muito sofrimento, ele sabia que ele ia morrer mesmo, que não tinha outra alternativa. E ela, muito gravidona mesmo, estava perto do neném chegar. Ele nunca tinha ido numa sessão de retorno dela ao médico, ele nunca havia acompanhado ela quando ela ia fazer um ultrassom, alguma coisa. E o irmão dele ia se casar lá naquela cidadezinha onde ele viveu a vida toda, e ela conseguiu convencê-lo de ir. Aquele cara também que fazia a aplicação de uma terapia nele, falou para ele que ele tinha que procurar o coração dele. Ele tinha que se curar, curar da raiva, curar das mágoas, curar das decepções da vida, que ele era muito rancoroso. E ele não acreditava muito naquela história. Mas a menina acabou convencendo e eles foram para o casamento. E desde o início do filme, como eu já falei, ele gravava tudo. Ele gravava vídeos para deixar para o filho dele. Ele gravava aonde ele ia, gravava a mulher dele, gravava o dia a dia dele e contava para o filho dele. Até então ele não sabia se seria menino ou menina. Nesse vídeo, ele gravou como fazer a barba, como tratar clientes quando ele fosse trabalhar. Ele ensinou a fazer macarrão, ele ensinou de tudo. Tudo que ele podia deixar para aquele filhinho, ele estava gravando. Aí eles foram para o casamento do irmão, lá na cidadezinha. Chegando lá, família, a gente sabe o que é família, principalmente quando a família não é muito bem próxima, estruturada. E quando ele chegou lá na cidadezinha, ele foi naquela casa aonde ele morou com a família dele. E há muito tempo atrás, quando ele era criança, ele tinha aqueles bonequinhos que tem um paraquedas e ele havia escondido num buraco da parede. E ele foi lá, tirou o boneco e soltou o paraquedas. Nisso chega a dona da casa e ele pede para ela que se ele pode olhar a casa, a mulher dá todo o direito dele ver a casa. E ele vai ter uma menininha que mora lá, que dorme no mesmo quarto que ele dormia. E a menininha fala: Você dormia aqui nessa cama? E ele falava: Não, não propriamente nessa cama. Eu dormia ali, meu irmão aqui. A gente conversava até tarde e tal. E chega o dia do casamento, onde ele dança, ele festeja, e depois do casamento tem aquela reunião de família. E sempre tem mágoas, sempre tem coisas guardadas que querem vir à tona. E ele acaba falando para os pais dele tudo o que ele sentia. O pai também foi agressivo, falou que ele teve vergonha deles e que não gostava ele escondia que quando ele era criança, ele não falava que aquela família era a família dele. O pai falou que uma vez a mãe foi na escola e ele escondeu da mãe, não que tinha vergonha da mãe. Então foi uma lavação de roupa suja. No fim, eles não se aproximaram, voltaram do mesmo jeito que começou, aquele rancor, aquela discórdia, mas teve uma cena boa entre ele e o irmão. O irmão falou que amava ele, que gostava dele, mas que muitas vezes ele tinha muita arrogância. Quando ele volta para a cidade dele, a mulher dele vai ao médico e ele aparece lá no consultório para ver a ultrassom, para gravar o batimento do coração do neném. Aí ela ganha neném, ele assiste o parto, ele fica muito emocionado, ele grava um pouco do parto e ele sabia que ia acabar tudo aquilo. Houve uma época também que mostra que ele tinha muito medo daquela montanha russa
E ele foi um dia no parque com a mulher dele. Chegou lá, ele foi sozinho na montanha, só que ele teve muito medo. E uma criança que estava ao lado dele ali na montanha russa falou para ele soltar os braços, que era muito bom. E ele, não, não, eu tenho muito medo, eu tenho pavor desde criança. Enfim, o tempo foi passando e ele foi se definhando, foi acabando. Aquela doença, o pulmão, aquela doença passou para a cabeça dele, para o cérebro. Ele foi perdendo os movimentos. E um dia ele não havia contado para a família dele, pai, mãe, irmão, que ele estava com a doença terminal. Ele resolveu contar e eles pegaram o avião e vieram ficar com ele lá na casa. Ele já tinha criança, ele sabia que ele estava indo embora e a família ficou com ele até no último momento. A mulher era de uma extrema dedicação, é, ela foi uma grande esposa. A, muitas pessoas pedem para que eu não fale o final do filme. Eu já dei um spoiler, eu disse que até o último momento, mas eu não disse mais nada. Então, quem não quiser saber até o que acontece até aí, se ele teve cura ou não, para de assistir até nesse momento. Eu vou continuar falando. Então, com a família ali reunida, eles arrumaram uma enfermeira para ele, e chega o dia que ele morre. Não tinha mais nada a fazer. É claro que é muito triste, é muito deprimente. Aí o filme mostra uma passagem. Não, na hora que ele está morrendo, além de ser muito triste, o cara trabalha divinamente. É um exemplo de ator. Ele trabalha demais. Ele mexe com você, com as suas estruturas, com tudo o seu emocional. Você chora. Eu chorei várias vezes. E quando ele estava dando os últimos suspiros, ele atravessou desse mundo para outro. E nessa travessia, ele se viu dentro da montanha russa e aquela montanha começou a ter movimento e ele levantou os braços e se sentiu livre. Era aquela luz que sempre vinha buscar ele. E aí mostra uma pequena passagem de tempo, o menininho já estava assim maiorzinho e ela passando, a criança já sabia falar e ela colocando vídeos do pai que havia deixado para ele. E o pai falando para ele coisas e o menininho olha e fala, o papai, ela fala, sim, é o seu pai. Então mostra que ela não deixou a imagem do pai desaparecer. Como ele havia gravado os vídeos, ela sempre punha para aquele filho. É um filme muito triste, muito emocionante. É um filme que te traz uma lição de moral, valores, valores da família, valores de marido e mulher, valores no filho, nos irmãos, no pai e mãe. É um filme que eu acho que toda família deveria ver, não só pai, mãe, filho. Eu acho que todo mundo deveria assistir para mexer um pouco com esse rancor que a gente guarda dentro da gente. Às vezes, né? Nem todo mundo tem isso, mas é uma lição de moral. Então, tá lá na Netflix esse filme com grandes atores, com grandes interpretações, com fotografia muito bonita, a música muito bonita. Vale a pena ver. No mais, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, faça seu comentário, assista meus outros vídeos que estão aí. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.